Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu já colocar aqui a câmera num lugar melhor aqui para vocês me verem direitinho. Todos me veem direito? Sim? Pronto, vamos começar aqui. Que prazer estar iniciando aqui esse contato com vocês hoje, terapeutas. Que alegria, meu coração aqui cheio de alegria. Nós começamos uma nova fase e essa nova fase é a fase de trazer para vocês aqui conteúdos que possam ajudar vocês que desejam andar nesse caminho, trilhar esse caminho de ser especialistas no tratamento da ansiedade e depressão. E para isso eu separei um tema muito importante hoje, que é uma coisa que ninguém te contou, provavelmente, terapeuta, a relação direta entre o intestino e a depressão. Nesse quadro, é um quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas, horário local de Portugal continental, né? Eu moro em Portugal continental, então as pessoas das ilhas se adequem aí aos horários, né? E as pessoas que estão fora também se adequem aos horários, mas para todos que estão aqui nesse momento, então, nós fazemos as lives às 21 horas, com o intuito de fazer o quê? Com que você possa se aprofundar, com que você possa chegar mais fundo no sintoma do seu paciente. E na segunda-feira é o dia do quadro Por Trás do Sintoma, porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender a ver, é o paciente como um todo. Nós precisamos ter um olhar integrativo sobre aquele paciente, conseguir enxergar o que é que está acontecendo. Poxa, o intestino dele está mal, mas por que está mal? Qual a relação do intestino e do corpo? Qual a relação do intestino e as emoções? Qual a relação do intestino e todos os outros órgãos circuncidantes que tem desse paciente? Então, no quadro Por Trás dos Sintomas, todas as segundas-feiras eu trago, sim, um tema central, um sintoma que se apresenta dentro da depressão e da ansiedade, que se apresenta em alguns outros quadros também, mas especificamente você sabe que aqui nesse canal eu falo sobre depressão e ansiedade e depressão são os temas que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. Então, a partir do momento em que você começa a entender e desvendar os sintomas emocionais do seu paciente, você consegue aproximá-lo de um processo de cura. E esse é um dos caminhos que eu quero aqui trazer para vocês. Então, iniciando aqui, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marta, minha aluna da turma 8 aí, Marta Patacas. Aqui a mentoria Cádio, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Mauro, e se não for o Mauro, é o Paulo. Acho que é um dos dois, se eu não me engano. E a Luciana também, minha aluna da turma nova, da turma 8, então sejam todos muito bem-vindos, Vaspes, Isabel, a Rosa Maria também é da turma nova, da turma 8, a Fernanda também. Boa noite a todos vocês, é o Paulo, viu? Não tinha muita certeza de qual dos dois, mas sabia que era um de vocês os dois. Sejam todos muito bem-vindos e que bom que vocês estão aqui hoje para a gente conseguir chegar mais fundo dentro dos sintomas do paciente. E hoje nós vamos falar de uma relação que poucas pessoas conhecem. Nós vamos mergulhar nos 4 aspectos dessa relação. Da relação que talvez você ainda não saiba, terapeuta, mas pode estar atrapalhando os seus resultados, os resultados do seu atendimento. De vez em quando eu vou olhar para câmeras diferentes, porque tem aqui 3 câmeras. Então, eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no YouTube, mas não se preocupem que eu estou aqui junto convosco. Então, existem 4 aspectos que eu preciso que vocês entendam. E quem tiver papel e caneta sempre vai mais longe aí, né, para poder ir anotando. Peguem já papel e caneta para não esquecerem o que eu vou falar aqui na live de hoje. Boa noite, Alda, da T6 também, seja muito bem-vinda. Então, o que a gente precisa olhar quando a gente fala do intestino? E nós precisamos, antes de começar a olhar, nós precisamos perceber um dos aspectos fundamentais, e é um dos aspectos que eu mais trago aqui no quadro Por Trás do Sintoma. Porque das pessoas que mais trabalharam em cima dos sintomas físicos e emocionais e correlacionaram e deixaram isso totalmente documentado e segmentado, foi o Dr. Hammer. Então, minha primeira pergunta para vocês conhecem o Dr. Hammer? Vocês sabem quem ele foi e o que ele trouxe para a gente? O Dr. Hammer, né, na medicina nova germânica, ele criou 5 leis biológicas. Em cima dessas 5 leis biológicas, ele defende várias questões. Mas de forma direta, e para ser mais simples para você, eu quero trazer isso mais mastigado para que a gente tenha tempo de falar dos outros aspectos também. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é isso aqui, ó. Vou botar mais a bonequinha, senão não se vê. Isso. Quer que eu abaixe um pouco mais a... Sim. A mesa? Sim, senão não dá para ver a boneca. Pronto, pronto, obrigada. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu trago sempre esse desenho para vocês conseguirem entender. Vamos pensar que isso é o cérebro do paciente. E o cérebro do paciente, ele se divide em várias
áreas, né? Nós temos aqui o córtex frontal, nós temos os lobos, né, temporais, nós temos aqui atrás, por exemplo, o tronco encefálico, nós temos a amígdala cortical, lateral e várias pontinhas que existem no cérebro do ser humano. E quando nós olhamos o cérebro do ser humano, nós sabemos que cada área, por exemplo, o olfato, a audição, o paladar, o tato, ele corresponde, ele passa uma informação através das sinapses para uma área específica do cérebro. Por que eu estou trazendo isso que é um pouquinho mais complexo? Porque assim como essas coisas trazem uma conexão para o cérebro leva uma conexão para outras coisas. Então existe uma parte relativa do cérebro que corresponde de forma direta ao intestino, que fala sobre o intestino, que quando o intestino está mal, essa parte, ela também está mal. Existe uma manchinha que está acontecendo ali. E muitas das vezes os nossos pacientes estão com esses problemas. Vou só perguntar se vocês estão me ouvindo bem, porque agora que eu vi que o microfone está lá do outro lado tá lá do outro lado, e eu não pus aqui pertinho de mim, mas agora já está pertinho de mim. Então, quando o meu intestino está mal, eu tenho um sinal acontecendo no meu cérebro. Mas como que acontece esse sinal no meu cérebro? Então agora a gente vai destrinchar isso. Quando o seu paciente terapeuta passa por um trauma emocional, ele cria uma coisa chamada DHS, Dick Hammer Syndrome. Quem batizou o DHS foi o Dr. Hammer. Também batizou o foco de Hammer. E ele batizou o DHS com o nome do filho dele, porque no momento em que ele recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido nos seus braços, num tiro de bala perdida que ele levou e depois morreu nos seus braços na hora do socorro, ele simplesmente entendeu. Isso teve uma situação que aconteceu em mim. Meses depois ele desenvolve cancro, tá? E daí quando ele desenvolve o cancro, ele percebe que ele não tinha nenhuma tendência para desenvolver cancro. Como que ele poderia, não tendo nenhuma tendência a desenvolver cancro, sendo ele um médico famoso, um médico, trabalhava na sua sala, né, no seu consultório, atendia muitos casos e ele sabia como que fazia um paciente entrar ou não em um processo que o cancro pudesse trazer problemas, né? Então, automaticamente, ele falou assim, olha, gente, alguma coisa está acontecendo aqui, deixa eu pesquisar. E, através disso, ele começa a mapear as áreas do cérebro que afetam também as áreas do nosso corpo físico. Então, nós sabemos, por exemplo, que a depressão é uma condição complexa, certo? E que, como terapeutas, o nosso papel é buscar as causas profundas, onde muitas vezes essas respostas elas estão fora do comum. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Isso é olhar o intestino e saber o que está acontecendo com o paciente. Então, quando nós olhamos o intestino de um paciente que tem depressão, normalmente ele vai ter uma alteração intestinal. Mas dentro do conceito do Hammer, nós precisamos perceber o porquê que existe essa alteração intestinal, da onde que vem essa alteração intestinal e por que ela se manifesta no intestino e acaba afetando o cérebro. Então, nós fizemos agora uma engenharia reversa. Nós percebemos que o cérebro ficou com uma marca a partir de um trauma emocional. E esse trauma emocional, ele tem algumas características. Nós precisamos entender algumas características. Mas antes de eu continuar, deixa eu perguntar, tá fazendo sentido para vocês, terapeutas? Aí o pessoal do YouTube. Tá fazendo sentido? Quero lembrar que essas lives, elas têm um intuito. O intuito de ser uma troca entre eu e vocês. Então, eu não quero estar aqui falando. Tô com um pelo de gato aqui no nariz. Eu não quero estar aqui falando e não fazer sentido para vocês. Pronto, levei um like, olha que bom, então é sinal que tá fazendo sentido. Aproveitem, quem ainda não segue o perfil, já segue o perfil, tá bom? Que assim vocês já seguem, compartilha com pessoas que necessitam saber das informações que nós estamos trazendo aqui hoje também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, dentro dessas 5 leis biológicas, desse primeiro aspecto que eu tô trazendo para vocês, que é a medicina nova germânica, é que as emoções e os traumas, eles impactam de forma direta os órgãos e especialmente o intestino. O intestino é como se ele estivesse dentro do eixo, é um dos mais afetados. Não só porque ele é um dos maiores. Vocês já ouviram falar que o intestino é o terceiro cérebro, ou o segundo cérebro? Alguns falam segundo, outros falam terceiro, porque consideram o coração. Mas o segundo cérebro, já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso, coloca aí nos comentários. Já ouvi falar sobre isso. Então, se a gente for pensar que ele é o segundo cérebro, ele é um dos mais afetados.
Mas não só. Vocês, ao longo dessa live, quando eu estiver falando dos 4 aspectos, vai fazer sentido para vocês. Vocês vão descobrir coisas que vocês talvez nunca tiveram visto antes. O porquê que afeta o intestino um trauma emocional, e a maior parte dos pacientes com depressão vão acabar desenvolvendo uma depressão severa quanto mais afetado o seu intestino estiver. Qual é essa ligação? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tem alguém que não está conseguindo digerir ou assimilar situações que estão acontecendo na sua vida. O nosso intestino, ele é feito para isso, digerir e assimilar. Intestino delgado, intestino grosso. Digerir e assimilar. Então, se nós formos olhar para o conflito emocional do intestino, nós sabemos que uma pessoa não está conseguindo digerir aquela informação. Ela não está conseguindo assimilar aquela informação. Por isso que muitos pacientes acabam tendo crises de diarreia assim que aquela informação chega. Sabe quando você recebe uma notícia e a primeira coisa que se manifesta é seu intestino? Emocionalmente, você liberou um monte de reações orgânicas para o seu intestino. Por quê? Porque o seu corpo se emocionou, trazendo um conflito de não consigo digerir, eu não consigo assimilar isso. Como assim? Como assim eu posso perder minha casa? Como assim você precisa que eu libere isso? Como assim que eu fiquei sem dinheiro no banco? Como assim que eu vou ser mandada embora? Como assim que está acontecendo uma traição e eu não sabia? Eu não consigo digerir, eu não consigo assimilar. E eu preciso de tempo para digerir isso. Quando eu tenho uma diarreia, é sinal que eu preciso, que eu não quero saber daquela informação, eu quero que ela vá embora muito rápido. Já quando eu tenho a obstipação, ou seja, a prisão de ventre, significa que eu não estou conseguindo liberar aquela informação. Sabe quando alguém te conta alguma coisa que parece que você fica presa ali, que você não consegue falar sobre aquilo, que você não consegue se expressar sobre aquilo? Então, são essas as situações que acabam colocando o seu paciente num conflito emocional em que ele adoece a sua flora intestinal, em que ele entra num processo de disbiose, ou seja, inflamação intestinal. E a partir da inflamação intestinal acontecer, vários outros conflitos acontecem. Então, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês, ele está relacionado ao escudo de sobrevivência. A frase eu não consigo já traz muito conflito de sobrevivência, viu, terapeutas biomicrohertz que estão aqui dentro dessa live? A frase eu não consigo, ela já traz muito conflito de sobrevivência. Então, eu não consigo lidar com essa informação. Eu não consigo lidar com essa informação. Eu não consigo assimilar isso. Eu não consigo decidir, eu não consigo digerir, eu não consigo processar. E a partir daí, a gente vai para outras fases. Então, toda vez que acontece uma coisa nesse sentido, eu vou aumentando o impacto, tanto na marquinha, no foco de Hammer, que eu expliquei para vocês, do cérebro, quanto no meu intestino. E isso passa a ser uma coisa que vai piorar o meu quadro clínico, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu trouxe aqui para vocês. Então, o primeiro aspecto, para que vocês consigam tomar nota e entender, é vocês olharem a relação emocional por trás do intestino. E isso é uma coisa que vai afetar no resultado do que você está fazendo, do tratamento que você está fazendo com o seu paciente. Se você conseguir perguntar para ele qual é a situação que ele não está conseguindo digerir, o que está acontecendo que você não está conseguindo assimilar nesse momento na sua vida, vai facilitar o processo dele de cura, segundo esse conceito, tá bom? E o segundo aspecto que eu trago para vocês é esse eixo intestino-cérebro. Gente, a percepção dos conflitos, né? Se a gente não entender que existe uma ligação intestino e cérebro, e essa ligação, ela é muito importante, porque mais de 95% dos hormônios, eles são produzidos aqui, ó, no intestino do seu paciente. O intestino delgado, ele vai ter mais de 95% de todos os neurotransmissores que o médico daquele paciente, né? Imagina que ele foi num psiquiatra, que o médico receitou para ele, ou no médico de família, que hoje em dia os médicos de família também receitam, né? Antidepressivos. Então, que o médico receitou para ele, não vai adiantar. Vai sair pelo ralo. Por que ele não está tendo uma melhora? Por que o seu paciente fica ali, ó,
anos com depressão. Quando ele começa a passar por uma situação, imagina então, que ele está passando por essa situação, eu não consigo digerir isso, eu não consigo assimilar, eu não consigo perceber, não estou conseguindo entender o que eu faço, aí ele fica aqui, ó, dando voltas no estômago, no intestino, né? O estômago está mais em cima, no intestino. A partir daquele momento, ele vai inflamando o intestino dele, ele vai criando a desbiose, que é essa separação, né? As camadas do intestino, elas são juntinhas quando elas estão em simbiose, mas ela vai deixando criar pequenos espaços e que os alimentos vão entrando ali, vão infeccionando, inflamando, que vai para a corrente sanguínea, que inflama vários outros órgãos também. Mas quando isso está acontecendo, né? Quando o seu paciente tem o intestino inflamado, tem uma coisa que vai acontecer com ele. Não adianta, sabe aquele paciente que você pega e que fala, ai, estou tomando tanta medicação, mas não resulta? Você sabia que a causa pode ser essa inflamação intestinal? Porque com o intestino inflamado, aquilo tudo sai na diarreia dele, sai no cocô dele, nas fezes, não é absorvido e convertido. Ele não tem a conversão do triptofano até serotonina, até magnésio, ele não tem. Aí ele fica com insônia. O sono de um paciente depressivo, né? A gente está falando aqui de situações de depressivos que vocês conhecem como crônicos, depressivos severos, ele começa ali, ó, a entrar num processo em que, por mais que ele tome a medicação, ele dorme, mas ele não descansa. Ele não tem regeneração celular para o cérebro dele. Ele fica cansado, por isso o cansaço, ele não consegue. E depois, aquele medicamento, né? Eu já falei até isso outro dia aqui. 0 vezes 100 é 0. Não adianta eu jogar para o paciente uma medicação para atuar no cérebro se entra via oral e vai cair aqui no intestino. E quando cai no intestino, o intestino ó, não converte. Aí 0 vezes 0 é o quê? 0. 0 vezes 100 é o quê? 0. Aí o paciente não tem mais melhora no quadro clínico dele. Então, se vocês não conseguem entender essas relações, vocês não conseguem trazer uma melhora para o paciente. E principalmente nós, terapeutas, que trabalhamos com questões que não têm efeitos colaterais, que nós procuramos coisas que são mais naturais para o paciente, que possam trazer para ele melhoras efetivas. Então, nós precisamos conseguir compreender isso. E se a gente está falando, né, que o próprio intestino tem essa rede neural, que é complexa, né, gente? É o sistema nervoso entérico. Eu não quero aqui trazer palavras caras, eu quero facilitar o trabalho de vocês, fazer com que vocês entendam bem fácil aqui, tá? Mas se ele tem isso, ele vai agravar os sintomas da depressão. Aí aquele paciente, ele vai ficando cada vez pior. E se você perguntar para um paciente depressivo qual que é a saúde intestinal dele, a saúde intestinal dele não é boa. Na maior parte das vezes. Não é boa. Então a gente tem que conseguir olhar para isso, para o intestino, esse intestino cérebro, de uma forma a ver o que é. Peraí. Então a gente falou que tem uma questão de sobrevivência. Essa sobrevivência, ela não é só sobrevivência quando a gente fala de intestino. Ela pode ter uma relação direta com desvalorização também. E quanto mais desvalorizado esse paciente se sente, mais emocionalmente ele se afeta, mais ele produz neurotransmissores que vão fazer com que ele fique embaixo. Mais vai destruir as vitaminas D dele, a capacidade dele repor as suas próprias vitaminas. É como se ele tivesse que fazer a reserva do básico. Eu costumo falar uma coisa antes de ir para o 3, tá? O que eu quero trazer aqui antes de ir para o aspecto 3. Eu sempre trago um conselho aqui, e vocês, terapeutas, está fazendo sentido para vocês aqui o ponto 2, esse eixo intestino-cérebro, essa ligação do cérebro com o intestino? O quanto ele produz neurotransmissores para jogar para o cérebro, e se isso tiver quebrado, né? Se o nervo vago não tiver funcional, esse paciente vai ficar ali na dependência química pro resto da vida e não vai ter melhora, né? Mas eu quero que vocês tenham essa consciência. Eu quero trazer um ponto aqui, que já faz algum tempo, né, que as nossas lives eu não tenho esse tempo, porque eu estava fazendo o aquecimento do evento na semana passada, na semana retrasada, na semana passada estávamos fazendo entrevistas. Então, hoje eu quero lembrar isso de novo. A depressão, ele é um conflito de sobrevivência. E esse conflito de sobrevivência, eu chamo ele de modo casulo. Tem profissionais que vão chamar do nome que quiser, mas para mim o que faz sentido é o modo casulo. O que isso significa? Quando eu tenho um trauma emocional
que começa a afetar em áreas distintas do meu cérebro e eu não consigo mais saber como lidar com aquilo. Já dói tanto, é como se estivesse martelando todos os dias, que eu já estou ferida em todos os lados, e por isso muitas vezes a fibromialgia, e por isso muitas vezes as doenças crônicas, artrite reumatoide, por isso muitas vezes doenças autoimunes acontecem, diabetes, entre tantas outras doenças que podem surgir a partir daí. O que acontece? No momento em que eu começo a ter esse processo de traumas emocionais, de acúmulo, de impacto sempre na minha vida, e que eu não consigo me ver de outra forma, chega um momento que eu sou um animal muito ferido. Todos nós temos o cérebro reptiliano, o instinto de animal. Então, o animal e eu temos a mesma questão. Quando afetados de uma forma, precisamos reagir àquilo com o nosso instinto de sobrevivência, que é muito maior do que o córtex frontal, ou seja, eu penso muito menos do que eu reajo instintivamente para me salvar. Por isso que se eu tentar me afogar, a minha respiração e os meus braços vão fazer um trabalho contrário a mim. Por quê? Porque o meu instinto de sobrevivência falou mais alto, certo? Mesmo quando eu estou querendo, o meu instinto de sobrevivência vai me tirar daquela situação. Então, o que acontece? No animal, no modo casulo, esse paciente, ele está extremamente ferido. E como ferido, eu quero que vocês pensem aqui num cãozinho ferido. Você pode colocar uma comida que ele gosta, que ele mal sai do lugar para comer. Você pode chamar ele para fazer o que ele mais gosta de fazer, passear, você mostra a coleirinha ali pro cão. Ele não vai querer ir, porque ele está doente. Ele vai ficar, de preferência, escondido num lugar que ele se sinta mais protegido, mais escuro e que ninguém o interfira e que, de preferência, ele não tenha muito movimento. Não é exatamente assim que acontece? Agora vamos pensar num paciente depressivo. O paciente depressivo, quando ele passa para uma fase 2, uma fase 3, ele não consegue sair, às vezes, da cama. Ele não sai do quarto. Ele não liga para as coisas básicas, como tomar banho, se alimentar, escovar dentes. Para ele, isso passa a ser outra coisa. Ele não tem forças para levantar nada, para reagir. Se uma pessoa ofender um paciente depressivo, nível 2, nível 3, ele não consegue responder sequer. A lágrima cai sem ter esforço. Olha o estado de sobrevivência que ele está. Então, quando nós estamos falando disso, desse estado de sobrevivência, nós temos que ter isso muito claro. Não tem como ajudar um paciente se eu não consigo compreender a dor que ele tem. Se eu não consigo ser empática. Fez sentido para vocês isso do modo casulo que eu falei? Continuando aqui com vocês, quem está aqui, quem está vivo, coloca eu, por favor. Escreva aí eu. Então a gente falou, obrigada, Gi, por ter colocado aqui que sim. Nós falamos então do primeiro, a relação emocional por trás, né, do sintoma que o paciente está tendo. Obrigada, Isa, minha aluna linda aí dessa turma 8, por ter falado também. O Paulo também, boa noite, Paulo, obrigado. E a gente agora vai para o 3, tá? Mila, Leopoldina, fiquei feliz de conseguirmos entrar, enfim, na aula para assistir. Nós vamos então para o 3, que é o que é o terceiro ponto que nós queremos e precisamos falar. O porquê o intestino e a depressão persistente. Da onde que acontece essa ligação entre intestino e depressão persistente? Eu falei para vocês sobre conflito de sobrevivência. Eu falei para vocês que o que está acontecendo é que esse paciente, ele teve o seu órgão de choque afetado. O que é um órgão de choque? É um órgão em que eu não consigo digerir a vida. É um órgão que faz parte da minha sobrevivência básica. Se um paciente ficar dias sem funcionar o trânsito intestinal, o que acontece? Se você não conseguir ter função do seu trânsito intestinal, você pode ir a óbito. Portanto, nós estamos falando de um órgão básico, essencial para a vida. Então, quando a gente está falando sobre isso, no conflito de sobrevivência, esse choque biológico inesperado que acontece pode ter colocado essa percepção, essa incapacidade de assimilar essa situação que pode sustentar a depressão. Enquanto você não resolver, e por isso o aspecto 3,
Enquanto eu não resolvo o conflito subjacente, o meu paciente continua com depressão severa. Enquanto eu não entendo o que está ali a base dele, porque ele ainda não entende. Terapeuta, o seu paciente ainda não entende. Quando você está com um paciente de depressão e você pergunta o porquê que você está com depressão, ele diz, eu não sei. O porquê que você está chorando, o porquê que você está triste, ele diz, eu não sei. Aí está a grande dificuldade da nossa sociedade conseguir olhar para um paciente depressivo. Eu estava vendo hoje uma reportagem do Zé Neto, que faz dupla com o Zé Neto e Cristiano. Ele canta uma música que eu adoro, até mas eu não lembro agora não, para cantar. Para cantar, também não sou cantora, não ia ser bom. Mas ele estava falando sobre a depressão que ele está vivendo nesse momento. Aí a gente pensa, podre de rico, tá? Com músicas e músicas de sucesso, uma família que o ama, que está ali perto. Acredita em Deus? Que poderia dizer, porque as pessoas têm mania de dizer que quem tem depressão é porque não acredita em Deus. Aqui a gente entende que não é por não acreditar em Deus ou por acreditar que a depressão se desenvolve. Existem caminhos que facilitam. Quando uma pessoa entende que existe alguém maior lá em cima, essa força ancora para sair mais rápido e para não cometer atos piores, né? Mas é importante falar, ele tem tudo que ele pode ter para não ter uma depressão. E de repente, então, por que ter depressão? Porque os traumas emocionais que ele está vivenciando hoje precisam estar relacionados nos traumas lá do passado. E a vida dele, de certeza absoluta, que se eu sentasse com ele para atender ele e encontrar um monte de traumas anteriores, porque a depressão, a característica dela é traumas emocionais de acúmulo. Entende? Então a gente não pode só olhar por raso o que está acontecendo agora. Senão, a quantidade de pacientes, olha, gente, de centenas de pacientes que eu já atendi, a quantidade de pacientes que olham e falam, ó, a minha família me julga porque diz assim, você tem um bom casamento, você tem tudo que você precisa, como que você está em depressão? Gente, não é sobre o que você tem. Não é sobre o que você está sendo nesse momento. É sobre o que você fez durante a sua vida, a sua jornada, sobre os traumas que você vivenciou, sobre o conflito de você não ter conseguido passar para ninguém, talvez a humilhação que você sofreu lá em pequena. Isso quando não é um trauma intrauterino. Então é sobre isso. E a gente precisa conseguir trazer para o paciente qual é a questão que está por trás, qual é o conflito emocional que está por trás. Por isso, eu falo da importância da gente usar a biomicrohertz para investigar o trauma subconsciente. Se vocês têm uma boa ferramenta de investigação da mente subconsciente do paciente que não coloque, e aí eu chamo atenção para uma coisa, que não coloque o seu paciente em trauma, porque eu conheço muitas ferramentas para você conseguir identificar o trauma subconsciente do seu paciente. Existem um monte de pessoas que falam, sou especialista em trauma, só que o problema é que muitos deles sabem abrir a gaveta do trauma, identificar, o paciente volta lá, fica mal e depois eles não conseguem tirar, porque a ferramenta não permite que tire dessa dor. Só permite estancar. Só permite ir lá, colocar a mãozinha, mas continua vazando sangue. Então é importante a gente conseguir compreender isso, tá bom? É muito importante. Então esse é o terceiro ponto, conseguir olhar e perceber qual é a questão que está trazendo conflito para o meu paciente e proporcionar alívio emocional para ele. Que ele já tenha esse alívio emocional. E com o que vocês estão vendo aqui hoje, que eu estou partilhando com vocês, já vai ajudar muito, tá? Que linda, Sandra. Fico muito feliz de você ter participado do mini curso, tá? Muito feliz mesmo de você ter participado do evento. Boa noite, Paulinha. Toda a luz para você, meu amor. Tô aqui, tá? Aqui, Paulo, mas se uma depressão uns dias tiver diarreia e outros estiver inchado e o intestino preso, significa o quê? Conflito na mesma. Quando eu tenho meu trânsito intestinal desregulado, por exemplo, diarreia turistas, diarreias viajantes, parasitoses, cada um desses tem um tipo de conflito. Olha, a parte muito boa, Paulo, é que dentro da formação você tem um módulo que vai te ajudar a entender exatamente isso. Tem um livro que eu partilhei com vocês já, também dessa turma 9, que está aí, dessa turma nova, né? 8, mais turma nova, que tem aí, que ajuda vocês a entenderem, tá? Quais são os pontos relacionados ao intestino e essa ligação direta com o paciente, o C6, tá bom? Então, isso já vai ajudar você a compreender melhor.
mas é super possível ter diferentes formas de ação dentro do corpo. E aí a gente vai para o quarto aspecto, que é o meu quarto e último aspecto, depois eu vou revisar aqui de forma geral para vocês, mas o quarto é essa dificuldade que muitos de vocês encontram no tratamento e nas soluções que podem ajudar esse paciente. Aí eu quero trazer algumas coisas para vocês. Né? Dentro da minha formação, eu percebi que não adiantava só eu trazer um caminho que ajudasse o terapeuta a entender o paciente com ansiedade e depressão. Eu entendi que eu precisava trazer uma ferramenta que ele pudesse resolver mais rápido aquele caminho. E principalmente falando de ansiedade e depressão, o paciente muitas vezes não lembra o que colocou ele em ansiedade e depressão. Então precisava ter um caminho seguro, né? Mas eu percebi que todo esse caminho, ele ainda precisava de um plus. E qual era esse plus? A maior parte dos terapeutas não sabem o que fazer no pós-consulta. No que eu faço depois com o meu paciente? O que eu posso ajudar meu paciente? Até onde vai o meu trabalho como terapeuta que vou trabalhar com ansiedade e depressão? Então, eu disse hoje para vocês, no ponto 2, que o eixo intestino-cérebro e o nervo vago, quando o intestino está inflamado, com disbiose, esse paciente ele tem uma lenta recuperação. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é um tratamento nessa microbiota. Nós precisamos compreender de forma natural como que a gente consegue intervir na microbiota do intestino do paciente, porque essa microbiota ela não afeta apenas o intestino, não. Ela afeta o cérebro do seu paciente. Ela afeta outros órgãos, como o pâncreas, ela afeta outros órgãos aqui também, como o estômago, o esôfago do seu paciente. Então, ela vai interferir de forma direta em vários outros órgãos. Por isso, é muito comum quando a gente encontra o ponto do intestino delgado aparecendo para a gente encontrar várias outras coisas, às vezes o duodeno, às vezes a gente encontra daí, como eu disse, o pâncreas, a vesícula biliar. Por quê? Porque o paciente está mal como um todo, não é só um pontinho, não. Às vezes tem mais outros pontos que estão reverberando. Então é importante a gente começar tratando esse segundo cérebro aqui. Esse segundo cérebro também precisa ser tratado. E foi isso que eu decidi fazer também. Colocar esse módulo adicional falando sobre microbiota, sobre quais são os probióticos, quais são os pré-bióticos, o que são psicobióticos que são indicados para os pacientes e que a gente pode fazer essa indicação do que a gente pode indicar e quais são também os fitoterápicos, as vitaminas, por que essa vitamina é usada, por que essa vitamina não pode ser usada, quando que uma coisa interfere com outra, quais são os benefícios da gente poder fazer isso de uma forma natural, quais os alimentos que ajudam e melhoram essa microbiota intestinal, quais os alimentos que são nocivos para essa microbiota intestinal. Então, é importante vocês entenderem que o tratamento que vocês trazem para o paciente de vocês, ele não pode ser limitado ao momento da consulta. Vocês precisam se preocupar entre o antes, o durante e o depois, porque assim vocês terão essa tranquilidade de saber que vocês fizeram o vosso melhor para ajudar o vosso paciente. Tá bom? Bem, vou revisar então aqui esses 4 pontos com vocês e falar dos pontos que eu falei hoje. Quem decorou os pontos ou quem anotou, eu quero ver escrevendo aí, só para eu saber que essa turma é uma turma antenada e que está escrevendo, para eu saber que vocês estiveram atentos ao que eu disse, para saber que vão colocar em prática o que eu partilhei e que eu não estive aqui falando sozinha. Quero aí os alunos, meus alunos da T8, da T6, da T4, da T2, escrevendo aí, tá? Escrevendo aí o que eu falei hoje, os pontos que eu falei. Mas enquanto vocês escrevem, eu vou repetir aqui. Então, o intestino, né? Como um conflito emocional. Como que eu entendo quais são os conflitos emocionais do intestino? Foi o ponto 1, aspecto 1 que eu trabalhei aqui hoje. O segundo, eu falei sobre essa relação do intestino e cérebro. Como que essa ligação do eixo do nervo vago, né, o eixo intestino-cérebro, acaba dificultando o processo de uma depressão, fazendo com que eu entre numa depressão severa, tá? Depois eu falei sobre quais são os conflitos de sobrevivência que acabam atuando e fazendo com que a minha intestina, com o meu intestino, inflame cada vez mais e prejudique o meu trato intestinal, prejudicando a minha melhora. E por último, eu falei sobre como você pode tratar e deve olhar para as questões do seu paciente no pós-consulta para intensificar o resultado dele. Então, se vocês não escreveram, escrevam, vou colocar aqui nos comentários para vocês terem aí. E agora que você sabe de tudo isso, sobre essa conexão poderosa, eu quero que você me diga o
que você achou mais interessante e o que você vai colocar em prática. O que você aprendeu hoje que você vai colocar em prática, porque conhecimento é muito bom, mas conhecimento sem aplicação não passam de palavras ao vento. E eu espero que você coloque aí em prática. Pronto, está escrito aí, ó, os 4 pontos para vocês. Dei com todo carinho os pontinhos aí, para vocês terem todos esses pontos marcados. Pessoas de luz, muito obrigado por estarem aqui nessa live linda aqui com vocês. Ó, a Gi escreveu, tá vendo, Gi? Parabéns, viu, Gi? Fiquei feliz aqui, Gi, escolhida, dela ter colocado todos os pontinhos, que é sinal que ela vai implementar. Quero agradecer a Isa também, minha aluna linda, que também partilhou aqui os pontos dela, ótimo. Aí a Isa colocou: o intestino e a ligação com o cérebro, sei bem que é. A minha filha tem colite, ulcerose e depressão. O intestino afeta muito a cabeça, exatamente. Exatamente. E olha, C6, viu, Isa? Depois você vai lá ver dentro da formação que você vai descobrir coisas muito importantes sobre isso. Então, é muito importante a gente ter tirado esses apontamentos aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande beijo de luz a todos que me assistiram, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Gratidão por estarem aqui, gente. Esse grande beijo de luz a todos.